Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículos 11 a 26. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículos 2 a 15. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 2 a 25. Jesus perante Pilatos e Herodes. Depois de conduzirem Jesus ao pretório, nele não entraram os judeus para não se contaminarem. Pilatos saiu para ir ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra esse homem? Eles se puseram a acusá-lo desta forma: Este homem, nós o encontramos a subverter o povo, proibindo se paguem os tributos a César e dizendo ser o Cristo e Rei. Pilatos o interrogou dizendo: És o Rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. As acusações que lhes faziam os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e os escribas, Jesus nada respondia. Pilatos então lhe perguntou: Não ouves de quantas coisas estes te acusam? Jesus nem uma só palavra disse em resposta, do que grandemente se admirou Pilatos. Então o governador disse aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Nenhuma culpa acho neste homem. Eles, porém, com mais insistência afirmavam: Ele subleva o povo com a doutrina que vem espalhando por toda a Judéia, desde a Galileia. Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. Quando soube que era da jurisdição de Herodes, mandou-o a este, que na ocasião também se achava em Jerusalém. Ao ser-lhe apresentado Jesus, Herodes ficou muito satisfeito, pois de longo tempo desejava vê-lo, tanto tinha ouvido falar dele. Contava que o veria fazer algum milagre. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas a nenhuma Jesus respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas presentes o acusavam com muita insistência. Herodes, cercado de sua guarda, o tratou com desprezo e, escarnecendo dele, vestiu-lhe uma túnica branca e tornou a enviá-lo a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos, pois antes eram inimigos um do outro. Reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Vós me apresentastes este homem como pervertedor do povo, e eis que, o interrogando eu diante de vós, não achei nele nenhuma culpa das que o acusais. Nem tampouco Herodes, a cuja presença mandei. Nada tem feito ele digno de morte. Portanto, depois de o castigar, o soltarei. Pilatos mandou açoitá-lo, mas eles insistiam na pena de morte. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua esposa mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão deste justo, porque hoje, em sonho, muito padeci por causa dele.
Por ocasião da festa, costumava o governador dar liberdade a um preso à vontade do povo. Naquela ocasião, tinham eles um preso famoso chamado Barrabás. E estando o povo reunido, Pilatos perguntou: qual deles quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Ele bem sabia que só por inveja havia sido Jesus levado à sua presença pelos principais sacerdotes. Estes e os anciãos e os escribas persuadiram a multidão que escolhesse a Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Quando o governador perguntou qual dos dois queriam fosse solto, responderam: Barrabás! Que hei de então fazer de Jesus, a quem chamam o Cristo? Responderam todos: Crucifica-o! Crucifica-o! Vendo Pilatos que nada conseguia, que ao contrário o tumulto se tornava cada vez maior, mandou vir água, lavou as mãos diante do povo e disse: Sou inocente do sangue deste justo. Isso é lá convosco. Todo o povo disse: O sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, que fora preso por causa de sedição e de homicídio, conforme exigiam. E ao mesmo tempo lhes entregou Jesus para ser crucificado. Número 295. A diversidade que se nota entre o texto de Lucas e dos outros evangelistas não vos deve surpreender nem deter. Como sabeis, cada um deles tinha que entrar em particularidades especiais. Assim, o que um relata sumariamente, outro refere descendo a minúcias. É desse modo que as narrações sempre se explicam e completam reciprocamente. Diante de Pilatos, a uma só das suas perguntas consente Jesus em responder. A que entendia, com a soberania por ele exercida sobre os judeus, soberania moral e espiritual, a cujo respeito Pilatos nenhuma dúvida tinha, não porque admitisse a missão do mestre, mas porque não descobria, na vida, nem nos atos daquele que lhe apresentavam como criminoso e revoltado contra o poder dos Césares, qualquer coisa que pudesse dar causa ao clamor público. Impelido por um sentimento secreto, tenta salvar o acusado. Ainda mais, tendo-lhe dito sua mulher que em sonho vira Jesus a se elevar luminoso da cruz e o mundo a se cobrir de trevas, ele procura pôr-se a salvo da responsabilidade do julgamento, mandando apresentar Jesus ao sucessor de Herodes. Contava que dessa maneira satisfaria às exigências da sua posição política e à sua consciência. Mas o sucessor de Herodes não quis arcar com as consequências de uma condenação capital. Indeciso quanto ao que devesse fazer, indignado com a falta de atenção e de submissão de Jesus à dignidade de um representante dos Césares, inflige-lhe um castigo infamante e o devolve a Pilatos, que era o instrumento que tinha de funcionar. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos,
Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin.